Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast, O Nosso Legado. Esse podcast que conta a história do Grupo Águia Branca através da história das pessoas, em especial, da divisão comércio, onde que a gente vem contando a história do grupo que há 79 anos vem transformando a nossa sociedade, fazendo uma linda história aí, ajudando e formando muitas pessoas. Hoje nós vamos bater um papo aqui com o Bruno Grangeiro, que é o nosso gerente regional das operações da Osaka, lá no Triângulo Mineiro, né? Ele vai contar aqui para a gente, na Uberlândia, Uberaba, Patos, ele vai contar tudo direitinho aqui para a gente. Eu também estou bastante curioso em conhecer melhor essa história. A gente já está junto há algum tempo, né, Grangeiro? Sim. E hoje vai ser um dia que eu vou matar minhas curiosidades todas aí. Tudo bem, Grangeiro? Seja bem-vindo ao nosso legado. Tudo bem. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Uma honra estar participando desse momento. Ouvi alguns podcasts e se imaginar participando é diferente. É diferente. Estou bem feliz, sim. Eu fico feliz, Falar um pouquinho do nosso triângulo. Vamos falar. E assim, você comentou assim, eu converso com algumas pessoas que a gente vai gravar e tal, aí um monte de gente fala, não, é muito bom, que legal, não sei o quê, é bom que a gente conhece a história das pessoas. Mas na hora que chega no dia delas, fala, oh meu Deus do céu, como é que eu faço? Não, dá um friozinho mesmo, mas é aquilo que você falou, nós somos pessoas normais, né? Normal Somos pessoas acontecer isso. normais, Grangeiro. Eu até aproveito o momento, para falar que assim, o normal é isso. A gente não está aqui para gravar podcast. É o nosso negócio, a nossa rotina é outra. É atender cliente, né? Direcionar a nossa equipe, tá aí achando os caminhos para a gente melhorar a nossa empresa. Para isso que a gente está aqui todo dia. Fala assim, agora você vai gravar alguma coisa aqui, vamos olhar, tá gravando. Aí dá uma travada geral, isso é normal. Bom, mas o importante é, assim, são muitas histórias que impactam nossa vida, né? Realmente move as pessoas, né? Como é o slogan do grupo. Uhum. Tem muitas histórias que eu ouvi realmente que mexeram comigo. E se tiver algo na minha vida que vai impactar a vida de alguém, acho que isso é importante. Isso é um legado, né? Verdade. E é muito legal, assim, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo em espalhar boas histórias, sabe? Eu acho que boas histórias devem ser contadas, repetidas, servir como exemplo, né? E a gente vê tanto boas histórias aqui com a gente, pessoas que estão aqui com a gente, que mostra, né, que o trabalho, né, bem feito, ele tem seu reconhecimento, né? Isso a pessoa consegue transformar a vida dela, a vida da família dela, né, a vida dos clientes, da equipe que trabalha, simplesmente com um bom trabalho, que não é simplesmente, né? Está fazendo um bom trabalho ali, né? Uma dedicação. É isso. Mas, Grangeiro, conta pra gente o que é o Triângulo Mineiro, né, com a Operação Toyota, né, com a Osaka, tá? E a gente está aí já com algumas lojas, né? Quantas lojas são? Como é que a gente está organizado? Em que cidades? Dá um overview para quem está ouvindo falar aí pela primeira vez aí do nosso Triângulo aí. Vamos lá. Bem, eu estou aqui no Triângulo há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses exatamente, e nós temos 4 operações aqui no Triângulo. São 2 lojas aqui em Uberlândia, uma em um bairro um pouco mais de periferia aqui, e uma outra região de muito fluxo, aqui bem comercial, que é no João Naves, João Pinheiro e João Naves. São 2 operações, onde nós temos 5 vendedores em cada loja, e nós trabalhamos com novos e seminovos. Temos uma operação em Uberaba e Patos de Minas. São 4 operações que a gente fecha aqui o Triângulo Mineiro, né? Uhum. Nós temos um total de 16 vendedores, são 8 promotores, né, que trabalham com os nossos produtos, e 4 gestores em cada operação. E quando eu vim para cá, a gente começou a trabalhar mesmo a questão da nossa participação, do nosso share. Então, a gente hoje atingimos aí um patamar confortável acima do mercado, acima da média Brasil, né? Ficando atrás apenas em marcas de volume, como Fiat, Volkswagen e Hyundai, mas a gente fica ali
em terceiro, quarto lugar, brigando ali, mas deixou de ser realmente um desafio para a gente a questão do share do varejo, né? Nós temos aqui também uma região que é muito picapeira, né? Em que a gente tem oportunidade de crescer na questão de venda direta, que é o nosso desafio hoje. Estamos com um plano de ação bem robusto para isso. A líder de mercado hoje em venda direta é a S10, da GM. O Altos, um grupo grande aqui, bem estruturado, tem 7 operações na região do Triângulo, né, toda. E em relação à nossa Hilux, eles estão na frente com a S10. Então, quando a gente olha... Engraçado, né, Grangelo? Que não é normal isso, né? A S10 está liderando. Normalmente ou é a Hilux, né? Ou é a Ford. Ou é a Ford. Dependendo da região. Né? O varejo aqui, ela está bem... A S10, ela lidera. Ela lidera. No varejo, a gente está bem à frente, mas em venda direta é um trabalho... Mas, assim, é um mar azul que a gente olha com muita vontade, porque a gente está crescendo nisso e tem uma oportunidade de crescer, e a gente vai brigar de igual para igual com ela no varejo também, mesmo a gente tendo em venda direta também, porque no varejo a gente já é líder, né, bem à frente. A gente vai brigar também em venda direta, porque nós temos o melhor produto, né? Então, é só a gente estar nos locais que elas estão. E isso com 3 lojas a menos, né? A gente vai atingir a liderança também em venda direta. Então, uma região que eu gosto muito, né? Uma região com muitas oportunidades. Trabalhei a minha vida inteira numa região que tinha uma praça muito atendida, né? Aqui já não é. Então, nós temos que ser líder, nós temos que ser os melhores, nós temos que ser a referência. E eu me apaixonei, Marcelo. Sim, eu vou sair um pouco da formalidade em alguns momentos, mas eu volto porque é meu jeito. Assim. Eu me apaixonei pela região mesmo, e eu não aceito ninguém hoje, quem já teve um tempo comigo, dizer que o Triângulo é a região mais afastada, é a menor região, né? É uma região que não tem tanto impacto. Eu não aceito isso, né? Nós queremos estar brigando de igual para igual com as nossas outras regionais, os nossos professores, né? Lino, Tiago, Charles. Charles é um amigo lá de Brasília há muitos anos. Então a gente quer levar a nossa regional para estar no mesmo... Você falou só de nomes especiais aqui. E todos já passaram, por aqui, pelo nosso legado aqui. Muito legal. Que bom. São pessoas que eu aprendo muito com eles, viu, Marcelo? E eu quero que a nossa regional esteja entre os grandes. Esse é meu objetivo aqui. Então, falando um pouco de desafio, Marcelo, está muito claro, assim, muito desenhado, muito claro para mim e principalmente para eles, qual é o nosso desafio aqui. Nós temos 4 gestores, 2 deles com menos de 1 ano na operação, né? Uma delas, que cuida da principal operação, é a Jéssica. Ela assumiu há 4 meses. Então, assim, precisa de acompanhamento, de treinamento e tem ido bem. Nós temos a Mariana Mariana da João Pinheiro e o Arley de Patos, que já estão há um tempo, mas também passando por acompanhamento, por crescimento, e como eu amo fazer isso, né? Então, meu primeiro desafio, o desafio principal, é tornar esses gestores grandes, né, maduros, profundos. E aí, quando chegar na parte de inovação, eu vou falar um pouquinho mais profundos nas ferramentas que nós temos de análise, né? Acho que isso tem a ver com a inovação. A gente pensa de inovação algo, mas não é. Às vezes a gente tem aqui e não usa. Então, é isso mesmo. Meu papel é treinar eles mesmo, e eu tenho feito isso e trazer todo mundo junto, crescer, porque eles, fazendo com eles, aí fazem com o nosso time de executivo de vendas também, e a gente traz todo mundo para esse patamar, né, de conhecimento. Então, esse é o principal desafio meu em relação a pessoas, formar os meus gestores e o nosso time de vendas também, mas eles na frente.
e depois trabalhar a parte de venda direta, que é isso a gente tem o Mar Azul ainda para explorar, e os outros estão vindo, né? A gente está trazendo. Legal. E assim, você comenta, igual assim, só falando do Mar Azul, né? Assim, e na nossa operação, como é que a gente descobre tantas oportunidades, né, Grangeiro? A gente às vezes fica focado só numa coisa, aí na hora que vai ver, tem tantas oportunidades aí para a gente estar fazendo. Negócio a questão da venda direta, nós comentamos muito rapidamente aqui nas caminhonetes, nas picapes, que dá para desenvolver um mercado maior, e daí tem venda direta para taxista, produtor rural, para PCD, Sim, para sim. pequenas empresas. Aí Uberlândia é uma região que tem muitas empresas, muitas distribuidoras, uma região muito rica mesmo, uma região que Sim, tem sim. tanto a parte do O comércio e agro a é muito parte do forte, né? agro muito forte. Então a gente vê uma economia da cidade muito pujante, né? Eu Isso. lembro quando a gente abriu a nossa João Pinheiro, foi a primeira, né? É a Mariana que está Sim, lá hoje, né? a Né? Mariana tá lá. Mariana, é. Foi a primeira que a gente abriu. Poxa, eu comecei a ir para aí, né, cuidamos da loja lá para reformar e tal. Fiquei encantado também com a cidade. Você falou que apaixonou, mas é um lugar muito bonito. É fácil se apaixonar por um lugar igual a Uberlândia, né? Muito legal. O Aí Berlândia depois fomos para Uberaba, fomos para Patos, e depois eu acho que por último foi João Naves, né? Eu acho que foi essa a sequência. Jonaps É, foi por último, que era a antiga Futura, né? Que era outro grupo, é né? a antiga Futura lá da. Ah, esqueci o nome dela lá. Pessoa bacana pra caramba. Né, que acabou deixando. Denise, eu acho que é Denise. Né, Denise. gente super bacana. Mas enfim, o Grangeiro, muito bom escutar essa história daí. É uma região que nos acolheu muito bem, de uma forma geral, como Grupo Águia Branca, onde que a gente tem obtido sucesso. Você falou das lojas, são todas padrão A, né, no programa lá da Toyota que nos avalia, né, o nosso desempenho. Então, A, Isso. B, C, D, elas são, todas as quatro são A. Parabéns aí para você pela liderança. Você falou do share, mas a gente sabe que para ser A no dealer não é fácil, não é para qualquer um. É um Não é trabalho fácil. São grande, muitos indicadores. muitos E é A pratinhos para com a equilibrar, né? pontuação, muitos É, pratinhos. E A é. com uma assim, pontuação bem forte mesmo, segurando Uhum, esses pratinhos aí, treinando esse time, para que a gente não caia, não fica ali no limite do A, mas sempre, né, bem acima. Hoje as uhum, 4 operações estão com 89 para cima, então a gente tem se preocupado, cuidado muito da questão da qualidade hoje. Você falou muito disso, Marcelo, lá no Conexão, importância do nosso NPS, tudo, e a uhum. gente replica isso aqui com o mesmo nível de seriedade, importância, a nossa qualidade, o nosso cliente satisfeito. É isso que mantém o nosso negócio. A gente acho que nem falando porque é tão básico, mas é importante falar isso, que eu não estou falando com o É, Marcelo, eu estou falando com um monte de outras pessoas, e a gente uhum, cuida muito bem disso aqui. Tem indicadores que são inegociáveis, né? Então, a questão do NPS é inegociável, e se um cliente está satisfeito, tem uma série de coisas, a nossa cadeia de valor está sendo bem cuidada, né? Então, a gente cuida muito disso, porque é um fator que eu não abro mão. A gente não ficar é. com A no dia. NPS é um indicador que a gente, né, fica muito atento, porque ele, para mim, fala do longo prazo. Né? Se os clientes estão satisfeitos comigo hoje, com certeza, na hora deles pensarem em trocar de carro ou fazer algum serviço, eles vão lembrar de mim. Sim, E eles lembrando de mim, o nosso market share melhora, o nosso market share melhora, o nosso resultado melhora. Resultado financeiro, vamos falar assim. sim. Agora, se eu ficar focado só no resultado financeiro aqui e não me preocupar em deixar o cliente satisfeito, fazer um negócio justo, um negócio que o cliente sai satisfeito, ele para de pensar na gente no futuro, né? Ele vê que comprou o carro, mas sai aborrecido, sentiu que foi, né, mal atendido, né, fez um mau negócio, qualquer coisa assim. A próxima compra ele não me considera. Então eu falo, pensar no NPS é pensar no nosso futuro, né? Então, se eu quero uma empresa longeva, eu tenho que prestar atenção no meu NPS, porque esse cliente satisfeito ele volta, ele recomenda, ele nos indica, e isso faz a gente gerar, sem contar que é a nossa obrigação, né, Grangeiro? É a nossa obrigação fazer um atendimento onde que os clientes ficam tão satisfeitos que nos indicam para outros clientes, né? É isso. Torna o nosso negócio sustentável. Exatamente, Marcelo. A gente tem
cuidado muito, muito grande com isso. É. Então, resumindo aqui sobre a questão das nossas operações aqui, falando de desafio, realmente a formação do nosso time de gestores e os nossos vendedores, né? E a ampliação da nossa participação aí, principalmente com caminhonete, né, em relação ao S10, ampliar essa competitividade e assumir essa liderança. Está bem claro esse nosso desafio. E vamos fazer, tenho certeza disso. Vamos dar Sim. conta aí. Vamos sim. Mas, Grangeiro, contamos um bocado aí da região, falamos até dos nossos pontos, das nossas histórias aí, das nossas lojas. Queria conhecer um pouquinho da sua história, Grangeiro. Conta pra gente onde você nasceu, o que você trabalhou, o que você estudou, como é que você chegou até aqui. Vamos lá. Bem, eu nasci em Brasília, morei a vida toda em Brasília, né? Nunca saí, então a vida inteira lá. Tenho 44 anos hoje. Sou casado, tenho 2 filhos e trabalhei na Saga por 16 anos, quase 17 anos, até dezembro de 2004. De 2024. E na Saga eu comecei como gerente de oficina, né? Ela tem um formato diferente, de oficina, e depois fui gerente de peças, e sempre com aquela paixão pela área comercial, né? Sempre aquele olhar. Então, chegava no sábado, Marcelo, na área de pós-venda lá cedo, né? E depois do meu expediente na área de pós-vendas, eu ia para a área comercial, ficava lá vendo os atendimentos, né? Tudo, e participava ali até que eu decidi entrar no processo para gerente de vendas. E aí, isso na marca Fiat, né? Esse início foi todo na marca Fiat. Depois de quanto tempo, né, em pós-vendas? Em pós-vendas, depois de 6 anos, Marcelo. 6 anos na área de pós-vendas. Aí, como gerente de oficina, depois gerente de peças, lá é separado, né? Então, o gerente de pós-vendas que a gente chama aqui. E aí, foi realmente o que me deu uma base, um alicerce mesmo. A área de pós-vendas eram 4 revendas da Fiat. Aí depois eu cuidei também ainda no pós-vendas da marca Nissan. Na época, depois a marca Jeep, que era a antiga FCA, na época, né, Fiat Jeep. Então ficamos ali com 3, 4 marcas que eu me lembro na parte de pós-vendas, dando apoio para outros gestores também. E sempre uma vontade da área comercial. Foi quando comecei a namorar a área comercial e surgiu uma oportunidade como gerente de vendas também da marca Fiat, e eu abracei, e foi um aprendizado, mergulhei mesmo para conhecer. E aí a gente foi um aprendizado, foi uma mudança, né, muito grande, mas eu já tinha isso. Eu falei, é o que eu quero crescer mesmo, e o pós-vendas me deu essa base, na questão da disciplina, na questão do cuidado com o cliente. Acho que o pós-vendas te dá muito isso, né? E a área comercial foi algo que entrou na veia, assim, viciante, Marcelo. E a gente ficou um tempo ali como gerente de vendas por 2 anos, e aí surgiu uma oportunidade na Saga, uma empresa que eu tenho muito carinho, respeito, é uma empresa que eu trabalhei, então eu tenho muita gratidão mesmo por tudo. E surgiu uma Eu oportunidade. conheço lá o Sérgio, né, o irmão do Sérgio, que eu esqueci o nome, Sérgio Mais. São pessoas super especiais, gente muito séria, eu gosto muito deles também. Um grupo que eu tenho muito carinho. O Sérgio, o Bill, o Evandro, o Vladimir, né, o Soldi. Deixar um abraço para eles aqui, porque são pessoas que eu converso até hoje, né, e tenho muito carinho. Surgiu uma oportunidade, Marcelo, como diretor de marca. É o formato que a Saga tem, onde é o representante da marca, né? E aí surgiu uma oportunidade. Nós tínhamos um diretor na época que era o Vinícius Jordão, e surgiu uma segunda vaga. Antes não tinha, era a figura do Soldi
e todos os gerentes, né? E aí começou a criar essas diretorias e primeiro foi o Vinícius e surgiu uma oportunidade e me foi oferecido e eu abracei isso em 2016. 2016. E ele foi cuidar da marca Hyundai e eu fiquei responsável pela marca FCA, Fiat Jeep. 5 operações da Fiat e 3 operações da Jeep. E aí foi um desafio, né, Marcelo? Assim, foi tudo muito rápido, né? E tudo muito rápido, mas a paixão, a vontade. Eu não comecei falando, mas o meu pai trabalhou na montadora da Fiat por muitos anos, até se Ah, que aposentar. legal. Uhum. José Mendes, né, o nome dele. Então, eu conheci esse mundo de concessionária através dele, né? E ele está aposentado hoje já e eu segui aqui o caminho. Então, eu cuidei da marca Fiat, da marca Jeep, Marcelo, por quase 5 anos, Fiat, Uhum. Jeep e a marca Peugeot por um período, tá? Tinha aquelas mudanças, depois entraram outros diretores, então nós éramos 5 contando com de seminovos. E tinha aquele rodízio, né, entre as marcas, o critério que a empresa tinha, só que eu gostava muito de criar raízes, né? Então, o que eu fazia? Eu falei, não, vou entregar o resultado que precisa para que eu fique aqui Uhum. né, e continue Perenize, né? crescendo. Uhum. Isso. E aí eu mudei pouco, enquanto outros pares mudavam, mas eu, assim, eu evitava, entregava o resultado para evitar mudança, não que tivesse algum problema de mudar, não. Até que veio a Toyota e foi um desafio. Na época, era mais ou menos na pandemia, Uhum. e a Toyota estava cobrando algumas coisas no grupo, e eu fui convidado a assumir a Toyota, e eu não me esqueço dessa ligação do Sérgio, não esqueço, uma ligação de 12 minutos que eu não esqueço, e como eu me senti honrado pela confiança, porque era a principal marca do grupo na época, né? E eu acho que até hoje, acho não, tenho certeza, é até hoje a marca mais importante. E, e nesse início, Marcelo, eu fiquei ainda um tempo com a Fiat, com a Jeep e com a Toyota, mas que a Toyota exigia muito mais profundidade, então era uma marca de volume, para uma marca, uma série não que as outras não tinham, mas nada se compara com a Toyota, essa é a verdade. É. Então, e aí, depois de um ano, eu fiquei com essas 3 marcas, aí eu fui exclusivo para a Toyota, readequaram, né, as marcas entre os outros diretores, e assim, foi um crescimento, um upgrade assim, que eu dei, porque eu tive que tem uma série de outras coisas para cuidar do que apenas o share, a participação, a competitividade, né, com os grupos lá em Brasília. Eram 4 grupos em Brasília da Fiat na época, então e a Toyota era diferente. E Uhum. sempre, Marcelo, eu tive cuidado de, assim, como aconteceu quando eu vim para cá, né, de me esvaziar, né, sem ego, sem orgulho, né, e para aprender tudo. Acho que isso é algo importante. E então, seria até como um conselho aí a gente abraçar essas mudanças, mas com o copo vazio, né? A gente realmente aprender e desconstruir algumas coisas para construir outras que nos fazem crescer. Então, eu abracei a Toyota, dediquei muito e ficamos ali até dezembro de 24 na Toyota. Foi quando em 2023, final de 22, teve aquela mudança onde o Sold assumiu aquela operação, né, Uhum. A lá em parte São ela foi Paulo. vendida lá para Automob, né? Automob, isso, Automob. Automob, isso. É. Ele foi Isso em São junto e Luís do tá Maranhão, ele fazendo um foi trabalho junto. super legal lá também. Um Isso, encontro com o tá. senhor de ir para lá e para cá nas convenções e nas associações de carro aí. Estou sempre encontrando com ele. Gente muito boa. Ele tá bem. Ele tá bem. Ele casa agora em novembro. Ele casa novamente, mas ele tá bem, tá em paz.
Então, Marcelo, Aham. e aí quando ele saiu, recebi o convite para ir com ele, mas aquele negócio, toda a vida em Brasília, um filho, Uhum. eu cuido da minha mãe já é de idade, então, sozinha, né? Então, assim, eu tinha muitos vínculos em Brasília que me impediam de ir para São Paulo, um mercado que me assustava um pouco também. Uhum. Então, quando ele saiu, aí o Vladimir assumiu, e quando tem esse tipo de mudança, Marcelo, assim, que não, o principal executivo muda, a gente que não conhece ainda, a gente fica um pouco apreensivo, né, tudo. É. E ele chegou para fazer algumas mudanças, o que é perfeitamente aceitável, né, Normal, para né? você, Uhum. algumas pessoas normal. E eu com aquele pensamento, eu falei, eu vou entregar resultado para eu ficar quieto aqui, né, na marca que a preocupação não era sair do grupo, a preocupação era sair da Toyota, né? Então Uhum. era o cuidado que a gente tinha. Então sempre o Grisoto, todo esse tempo o Grisoto comigo, né? Assim, da montadora, até que foram feitas algumas mudanças, então ele foi mudando e ficou eu e a Edilane, né? Que eram dois diretores, Edilane com a Nissan, Fiat? Nissan. Nissan, Uhum. Nissan. E eu com Toyota. O da Fiat tinha mudado, então o Calazans saiu, o Gatai saiu, o Inês saiu, o Rafael saiu, ficou, então assim, te causa uma apreensão, fazendo as mudanças, e a gente sabe como isso funciona, Uhum. abraçava isso com muita maturidade, mas a gente trabalhava muito também para estar ali. Então, Uhum. quando chegou mais ou menos no meio de 24, o Marcelo, eu estava num nível de estresse, de cansaço mental muito elevado, assim, sem Uhum. férias e com essa mudança toda, essa adaptação acaba trazendo um pouco para a gente um pouco de preocupação e a gente estava Ah, com no certeza. estado, só que você não percebe isso, né? Assim, eu estava não Aham. percebendo. E aí eu conheci minha esposa nesse tempo, né? Mais ou menos abril de 24 e eu sou cristão, então a gente não fica muito só namorando, a gente quer resolver logo as coisas, né? E a gente já marcou um Uhum. casamento. Então, aí entra o desfecho que eu vou te falar e falar para todo mundo que é algo que mexeu muito com a gente, né? Eu estava num estado muito forte, que aí era a preparação para o casamento, era esse momento da empresa, né? Esse momento da empresa, então a cabeça estava a mil por hora. E aí, quando foi em 17 de novembro de 24, é, chegou a minha vez dessa mudança também na saga, né? Demorou Uhum. bastante, mas chegou a minha vez. E eles foram absolutamente respeitosos e cuidadosos comigo, absolutamente, Uhum. absolutamente, né? Nem tinha necessidade disso, porque era algo que ia acontecer, né? A gente estava vendo isso, mas eles foram muito cuidadosos. O Evandro, então, e eles me dispensaram e o meu casamento estava marcado para 2 de dezembro, então 17 de novembro para 2 de dezembro. E aí, Marcelo, eu saí da saga, encontrei com a minha noiva na época e fui muito transparente com ela, falei, olha, se você quiser dar um Aham. tempo, tudo, a gente é homem, a gente, né, É. fala o que Uhum. tem que ser falado, e fui honesto com ela nesse momento, e ela não, de forma alguma, então ela me deu muita força. E não foi só sair de uma empresa, foi sair da única empresa que eu trabalhei minha vida toda, né, Marcelo? Então não foi fácil, 16 anos, né? 16 para 17 anos é uma história, né? é uma Uhum. história. E aí a gente. Então nós nos casamos em 2 de dezembro, e logo que eu saí da saga, a primeira pessoa que eu falei foi o Sold, né? Mas aí naquele Uhum. momento eu falei assim: eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi que era o cuidado de Deus, e eu resolvi dar um passo para trás e esperar um pouco. Então eu conversei com o Sold, depois eu conversei com o Aires, eu não posso deixar de falar dele aqui. É uma pessoa incrível, que eu admiro muito, muito. E a gente sempre tratava, né? Porque de vez em quando saía um pouco de faísca com o Charles, o Marcelo. Então Ah, o Aires era que normal. apaziguava ali, normal, né? Aham. E, e aí ele me chamou, foi quando ele me falou sobre o triângulo.
mineiro, e eu falei, não, Aires, eu vou casar agora, tudo, me dá um tempo, a gente volta a falar. E aí tinha a questão de São Paulo, tinha o Triângulo Mineiro e tinha uma oportunidade também do Grupo Pedragon, lá em Brasília, do Zé Henrique, né, que é um amigo também lá. E aí, mas aí a gente casou e eu resolvi falar com Deus e esperar acontecer. Uhum. E aí, depois disso, eu vim aqui no Triângulo, né? Falei pro Aires que vinha, falei para ele que eu estava aqui já, vim aqui para dar uma olhada na cidade, porque alguma coisa, assim, no meu coração, e era Deus, querendo mudar, né? Trazer, tirar daquela pressão toda, muitos anos, né? Sobre um nível de pressão muito grande, onde um local que eu pudesse ter uma qualidade de vida, né, maior. E foi quando eu vim aqui no Triângulo e gostei da cidade, estava dentro desse propósito, dessa mudança. E quando já vim eu e a minha esposa, e ela concordou também, ela trabalha na Band, ela trabalha com comunicação, né? Uhum. E ela pediu para sair da Band de Brasília, e eu disse para eles que vinha. E foi engraçado isso, o Marcelo, e não tem como contar essa história sem contar sobre a minha crença, não tem como desvincular isso, né? Então, Uhum. Deus quis mudar tanto isso, que foi um novo estado, um novo trabalho, um novo grupo, um casamento, né, uma nova história. Uhum. E meu pai, assim, eu não tinha registrado, eu não tinha o nome dele, né? Assim, nunca, nunca ocupei, Uhum. pelo contrário, procurei, amo meu pai, sempre. E nunca nem me lembrava disso, isso não me fazia falta nenhuma, era super bem resolvido com isso. Mas aí ele pediu para registrar, colocar um nome, né? O sobrenome, que eu estava de idade já, falou, eu queria fazer isso por você. Eu falei, não. Me deu foi trabalho com documentação, sabe, Marcelo? Mas isso não fazia diferença para mim. Mas, Uhum. mas a mensagem que ficou, e foi muito claro, assim, como é claro para mim isso, é que era uma nova trabalho, um casamento e um novo nome. Então Deus mudou tudo, assim, sabe, Marcelo? Então, por isso que aqui hoje eu me vejo alinhado com o propósito de Deus, entendeu? Me vejo alinhado, Uhum. assim, estou no lugar, sabe? Estou no lugar que eu tinha que estar. Eu ainda não cheguei no meu estado de flor, né? Que é aquele meu estado, a gente falou lá na conexão, mas eu Uhum. vejo que estou no ambiente que eu tenho que estar, né? E hoje no grupo, para finalizar essa parte, Marcelo, tem sido muito especial para mim porque eu estou tendo que aprofundar em muita coisa que antes eu via o número e tomava decisão. Eu estou tendo que aprofundar muito nos BIs, como você não recebe a informação, você tem que ir atrás da informação, buscar para tomar a decisão. E como isso tem sido um aprendizado para mim, sabe? E eu tenho levado isso para os meus gestores. Eu não aceito hoje uma reunião com eles em que eles me tragam slides. Eu não quero ver slides. Eu quero que ele entre no BI, entre lá na informação, me mostre a informação online na hora. Porque Uhum. isso é o que eu tenho vivido aqui, sabe? Isso tem mudado. Então, hoje eu vou atrás da informação, hoje. Se eu pudesse traduzir uma palavra do grupo nesse período de 1 ano e meio, Marcelo, é, eu diria que é um grupo muito. Tem o cuidado com as pessoas, tudo, que também é muito forte isso, é muito evidente isso, mas o grupo é muito profissionalizado. Muito, muito. Assim, vocês cuidam de cada detalhe, tem um cuidado, um processo por cada detalhe. E isso tem sido um desafio para mim, né? Que hoje é o como, é o porquê, é entrar no sistema, é entender, é ir até no fundo lá entender o porquê e tomar decisão para mudar isso. E não só tomar Uhum. decisão. Como isso tem sido gratificante. Frustrante em alguns momentos, né? Mas É como que porque isso nem tem tudo feito que a gente crescer. consegue fazer, nem tudo que a gente quer a gente dá conta, mas Isso, muito isso. legal. Uhum. Uhum. Então, hoje eu estou muito feliz aqui, aprendendo sempre, né? Com os desafios muito claros, com um time muito, muito
muito ciente do que precisa ser feito, né? Acho que a gente precisa ter clareza do que precisa ser feito. Você só muda aquilo que você enxerga. Então, está claro isso para Uhum. mim aqui. Não acontece na velocidade que eu quero, e isso é a parte que frustra às vezes, mas na proporção que for acontecendo, vai estar acontecendo de forma consolidada, sólida, em que fique realmente, não é aquele gráfico assim, né? Um gráfico que vai, ele pode não ir Uhum. assim, mas ele vai crescente, e esse é o cuidado, o carinho, o compromisso que a gente tem aqui com as suas empresas, Marcelo. Bom, a É Grangeiro, isso. belíssima história, né? Nesses 17 anos, 18 anos e meio de história aí, né? Você começando lá atrás, né? Começou com oficina, né? Numa belíssima empresa também, empresa de muito valor, pessoas muito sérias, né? Que é a Saga, tá? E é interessante essa parte de como que 2023, 24, sua vida se transforma, né? Quantas Tem mudanças, mudança. né, Grangeiro? Quantas coisas novas aí, né? A casa Muitas nova, uma mudanças. cidade nova, uma família nova, um nome novo, O nome né? é a mensagem, né? Assim, se não É entender uma isso, mensagem. só se você não crê, né? Assim, eu creio muito, Marcelo. É, Eu creio. Então, que oportunidade, né, que Deus tem proporcionado para você, né, Graciela? Que oportunidade, Que né? Que bom. E é oportunidade. muito bom ver você aproveitar, né? Porque a gente vê você aí honrando, né, toda oportunidade que você tem, fazendo um trabalho bem legal aí, né? A gente vê pelos resultados, eu acompanho aqui pelos resultados de longe. Acabo não falando com você, mas eu fico vendo, né, o resultado que você produz aí, né? Eu fico muito feliz aí, Sim. tá? Muito legal. Mas, Grangeiro, você nessa trajetória sua, você passou por outras marcas e tal, e outros, né, grupos, igual a gente falou aqui, e tem que estar sempre aprendendo, se desenvolvendo, né? Como é Sim. que você faz para você se desenvolver, para você crescer em outros conhecimentos? Bem, uma coisa que eu faço e de propósito, é intencional, Marcelo, realmente é me desconectar de, de costumes, de coisas que a gente fazia, e não é fácil isso, né? Quando assumi outras marcas, por exemplo, quando a gente tava tratando numa marca e de repente tinha que tratar outra, apesar de eu ter mudado muito pouco, é, sempre estar disposto mesmo a ouvir e aprender. Então, esvaziar o copo, o Sr. falava muito isso, né? Uma expressão um pouco simples, chula, mas Uhum. tem muito significado. Você esvaziar o copo mesmo e, e aprender. Então, além do conhecimento secular, eu sou formado em pós-graduado em administração e, e gosto muito de ler. A maior parte são livros é, que falam mais com espiritual, né? Mas me Religiosos, né? ajudam muito, isso, mas me ajudam muito mesmo. O último que eu li mesmo foi A Jornada de Meninos a Homens, do J.B. Carvalho, que foi meu pastor em Brasília por muitos anos. Assim, amo os livros dele. E de liderança, gosto muito do John Maxwell. Esse é o terceiro livro dele que eu leio. E estou na página 79, já pela segunda vez, que é sobre liderança. Ele é cristão também. Então, eu gosto muito das leis que ele coloca aqui. Então, eu leio, Marcelo. O mais importante mesmo é a cabeça pronta para aprender, né? É você não achar que você sabe tudo. A gente não sabe tudo. Coisa, não sabe mesmo. Não mesmo, né? Não mesmo. Como eu tenho visto isso aqui no grupo, mas realmente eu desconectei da experiência da saga. Eu nem gosto de falar isso. Eu falo que já trabalhei na saga, porque aqui realmente eu estou reaprendendo muita coisa. Então, o aprendizado é o aprendizado mais do dia a dia. Aqui, Marcelo, quando eu vim para cá, 1 ano e meio é muito pouco para você, para a cultura, para você entender um formato diferente. Como eu disse para você, Uhum. eu preciso ir muito a fundo aqui nas coisas e faço questão de fazer isso. Então, aqui eu ainda estou me aprofundando em muita coisa aqui no grupo, nesse momento, por esse tempo, e trazendo os meus gestores para fazer isso comigo também. Mas leitura, minha mulher é estudiosa da parte de comunicação, de marketing, ela faz jornalismo, e isso me estimula também a, a, a estudar, né? Mas pós-graduada em administração,
gosto de leitura e uma cabeça aberta para ouvir, para aprender, Marcelo. Mas que bom. E uma companheira também que te estimula, né? Como Nossa, você falou, ela sua estimula esposa muito. aí, né, corre atrás, então isso ajuda muito, né? Quando você tem esse companheirismo aí de uma pessoa que te empurra, né, Grangeiro? Isso é muito bom. Isso Ai, ajuda muito a gente a navegar nessas dificuldades nossas, né? fortalece. Quando a gente veio para cá, ela saiu da Band lá de Brasília e ela ficou 6 meses aqui. Deu um tempo também, deu uma parada, uma descansada, eu já comecei logo a trabalhar. E é claro que nós, como homens, preocupamos, né? Ela tem que estar bem, porque ela Claro. saiu do emprego. E ela conseguiu, olha como Deus cuida das coisas, Marcelo, como é impossível que não tenha sido Deus que cuidou disso tudo, né? Ela conseguiu um trabalho na Band, aonde em Brasília ela era uma executiva, ela vendia produtos da Band, e a Uhum. paixão dela era trabalhar como apresentadora, e Uhum. lá era bem separado. O apresentador não pode trabalhar com o executivo não trabalha como apresentador, é Comercial, um né? Igual critério. comercial, Isso. é. Uhum. E aqui ela está conseguindo fazer os dois. Então ela tem um programa hoje que ela apresenta na emissora e ela continua com a parte de vendas, né, que é o que ela gosta de fazer. Ela é uma publicitária, está fazendo agora uma jornalismo, que é só você um complemento de matérias, né? E mais um Uhum. curso de marketing. Então, assim, ela explodiu. Deus cuidou de tudo, Marcelo. Né? Até disso, Deus cuidou. Ela está bem, feliz. Então, é por isso que eu digo para você com muita verdade, para todas as pessoas, assim, que eu me sinto alinhado, né? E que todos busquem isso, né? Esse alinhamento, que aí as coisas fluem. O fluxo, ele vai, né? Quando você está Uhum. nessa posição. Isso. Acho que eu estou falando Exatamente. demais. Hein? Não, rapaz, você está falando o certo, rapaz. Muito legal, Grangeiro, muito bacana. Então, assim, essa humildade de estar disposto a aprender, né, de correr atrás, de trazer bons pastores, né, guias aí para você, né, boas referências, né, para você seguir, isso é fantástico. Isso é, né, Sim, como é que dá certo, né? É só seguir bons exemplos, né? A coisa sim, vai, sim. né? Isso é bem Isso. legal, bem legal. Mas, Grangeiro, na nossa estrutura também, a questão de inovação é uma coisa muito importante, né? A gente valoriza muito a questão de inovação e tal. Para você, no seu dia a dia, como é que você faz para inovar aí? Você até comentou um pouquinho no Bem, começo, né? eu tenho, falando de inovação, eu vi a pergunta e aprofundei um pouco nisso. Eu vejo, Marcelo, a inovação, porque a gente, quando pensa em inovação, a gente pensa em algo grande, né? A gente pensa o que, que eu posso Uhum, trazer que não tem, que vai mudar, cara. Isso é importante, mas mais do que isso, é a gente fazer o que nós temos, utilizar o que nós já temos hoje, né? Nós uhum, temos muitas ferramentas, Marcelo, hoje aqui, como eu falei para você dos BIs, e eu acho que se a gente utilizar isso, a estrutura que nós já temos hoje, de tecnologia, de pessoas, se a gente usar isso mesmo, respeitando principalmente o processo, né? Eu acho que a gente vai estar assim crescendo e trazendo esse sentimento de inovação para o nosso negócio. É aquilo, né? Assim, esse dado, tá? Esse dado veio de onde? Onde é que analisa esse dado? Como é que eu posso atuar para alterar esse dado? Vamos no BI, vamos olhar. Isso eu tenho vivido muito aqui com o time. Como eu falei para você, eu não quero reunião com eles de slide. Isso aí, eu vou fazer um uhum. resumo às vezes para apresentar alguma coisa, eu nem gosto. Eu prefiro entrar e mostrar. Cara, mas aqui não sei, não. Deixa eu anotar aqui, porque esse aqui eu vou atrás. Pegar o BI agora de fluxo que mudou, que ele ficou muito interessante. Já tem uma observação lá, a gente analisa o mês, mas a gente não tem por dia, então tem que colocar essa observação já. Então, quando você começa a trabalhar com o que a gente já tem, Marcelo, isso a minha avaliação já fala de inovação, né? A gente Uhum. sai um pouco do automático, né? Porque tem como melhorar o atendimento, o processo, desde que a gente consiga ver, primeiro, o problema com clareza. Depois, como é Uhum. que eu posso, através de um processo, mudar isso? Eu tenho vivido isso aqui, Marcelo, de propósito, intencional, porque eu precisei dar esse passo, né? Precisei mesmo. Por quê? Porque é um time novo, é um time que precisa inovar, e eu também tinha uma forma diferente de gerir, né? Isso, e eu tive que dar esse passo para trás, tá?
para que eu pudesse crescer junto com eles, mas crescer de uma forma, como eu falei, sólida, né? Não um mês, um resultado, depois não, mas um crescimento constante. Eu vejo a Um inovação assim, a gente usar crescimento o que a gente tem. sustentável, né, Grangeiro? Né? É uma coisa sustentável, né? Porque quando você envolve a pessoa no processo, quando ela entende o propósito dela naquilo, ela vai fazer algo novo, diferente, mas entendendo para que aquilo, né? Não é simplesmente fazer porque alguém pediu, faz uma coisa diferente aí, né? E Sim, passa um pouco por isso, né? isso. Então, faz muito sentido isso que você fala. Muito legal, muito legal. Mas, Grangeiro, aproveitando um pouco dessa experiência sua, dessa visão, dessa força que você tem, dessa determinação sua, queria te pedir um conselho aqui para você compartilhar com a gente, com os ouvintes do nosso legado aqui, tá? Aproveitar esse canal que a gente tem aberto. Que conselho que você dariam a eles, essa turma que está trabalhando aí para melhorar o mundo, né? Qual o Sim. conselho? Bem, é, eu daria um conselho de você, assim, escutar as pessoas, sabe, Marcelo? Escuta as pessoas mesmo, assim, o gestor escuta o seu vendedor, cria uma sintonia com ele para que você tenha uma conexão mesmo, cria um rapport, uma conexão com ele, ouça o seu vendedor, ouça o seu gestor, ouça o seu liderado, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Que a gente não ser o gestor de sala, né? Ser o gestor estratégico, mas um gestor também participativo, que está junto, que entende o problema mesmo de fato, que não só escuta e toma uma decisão baseada naquilo, mas que vai a fundo nas coisas. Então, assim, ouça as pessoas. É um conselho que eu daria, porque eu tenho Uhum. vivido aqui, né? E tem servido também para o crescimento meu e do time. Mas é um conselho muito forte, né, ô Grangeiro? Porque assim, se falar de ouvir, né, de novo, fala de humildade, fala dessa vontade de Sim, aprender, sim, de envolver as pessoas, de estimular as pessoas a criar algo novo e vir junto nesse propósito, né? De mover junto esse mundo, né? De sonhar os mesmos sonhos. Né? isso. Muito legal. Isso tem muito a ver porque o ser humano, assim, ultimamente a gente vê assim, o mundo está muito mexido, né? E a gente vê as pessoas ainda muito carentes, precisando de alguém que dê atenção. E quando você fala de uma coisa Sim. dessa, de não, escute as pessoas, dê atenção às pessoas, observe o que elas estão querendo dizer, ou o que elas estão pedindo sem falar, né? Observa, veja, né? Sua liderança, seu Sim. funcionário, seu cliente, né? Isso é muito poderoso, Grangeiro. É muito legal. Obrigado pela dica aí. E Tá. tem tudo a ver com a visão do grupo, né? Assim, esse cuidado com as pessoas, né? Porque o grupo fala isso, vive isso, cobra isso, acompanha isso. Então, eu que vim de um mercado muito acelerado, Marcelo, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu cheguei nessa loja aqui e eram 18h05 da tarde e a portinha ali estava fechada. Então, eu já fiquei um pouco frustrado com isso. Falei, não, peraí, vamos. Mas aí você começa a entender, não, peraí, as pessoas aqui são assim, são diferentes, o local é diferente, então É. calma, peraí, Uhum. tira um pouco o pé do freio, acho que esse respeito às pessoas, e aí você escuta, né? E aí você escuta e você entende, você começa a respeitar as pessoas, aí você aceita, não que a gente tenha que ser aceito, mas você deita tranquilo no travesseiro, que você tá cuidando das pessoas, sabe? Da É. empresa e das pessoas. Isso. Não, muito legal. Muito legal. Grangeiro, vendo a sua história, eu fico me perguntando assim, qual é o seu legado? O que você conta pra gente do seu legado? Essa não estava lá, né, Marcelo? Essa não Vamos estava, lá. essa é para pensar, é. Vamos lá. É, Marcelo, eu também não consigo separar essa resposta da, do meu relacionamento com Deus. Não dá para. Sei que é Uhum. tudo interligado, mas eu não consigo separar. Acho que o meu legado é alguém que é apaixonado por Cristo, né? E quer passar isso para as pessoas, né? Acho que é isso. Alguém que, quando você lembra de alguém assim, fala, pô, esse.
esse é um homem de Deus, essa é um bom marido, é um bom filho, essas coisas mexem muito comigo, né? Então, quando penso em legado, é isso que eu quero deixar para meus filhos. Meu pai foi um grande pai, um homem de Deus não sei se é isso mesmo. Se eu perguntar na área profissional, Ah, mas é isso. tem a ver, né? Tem a ver. Tem, porque, Grangeiro, uma coisa eu creio muito, né? Assim, tem uma frase que é atribuída a Sócrates que ele fala, né, que o que a gente deve fazer de melhor é crescer individualmente enquanto ser humano, né? O que eu posso deixar para o outro? Desenvolva-se, né? Você enquanto ser humano, né? Se desenvolva porque você vai estimular outros a desenvolver, né? Você só cresce se você fizer quem está perto de você crescer. Então você não vai sozinho. Então, à medida que Esse é o, você cresce, vai um monte de gente em volta de esse é o você. nível, esse é o nível mais alto da liderança, né? É quando você consegue mover, né? Trazer outros líderes para outro patamar, né? Então esse Uhum. talvez seja isso. Você falou agora e me fez lembrar aqui, né? A gente chegar nesse nível que fala dos níveis aqui da liderança, quando você chegar É, no nível onde você estimula outros líderes a ser a ser melhores. E é o que eu o quero, seu ser uma exemplo, né? referência de Seu como ser exemplo. melhor. Você como um apaixonado aí por Cristo, né? Você, o que foi a referência de uma pessoa de uma pessoa não, né? De Deus, né? Que esteve conosco aqui há 2000 anos e serve como referência para a gente até hoje, né? É Sabe a maior que referência. modelo, né? Que modelo, né? Que modelo, que força, né? É por isso que a gente atribui tanto, né, respeito, tanto autoridade a ele, né? Muito legal, muito legal. Mas, Grangeiro, Isso. rapaz, assim, eu vou te pedir uma dica de um livro, mas eu acho que você já deu. Ah, não sei se você tem outro livro para falar aí. Eu vou dar um de um livro aqui que eu estou terminando de ler. Esse eu estou lendo pela segunda Ah, vez. E é um livro que causa um pouco de nó na cabeça, Marcelo, mas ele é muito bom. É, é um livro simples, mas não sei se você vai conhecer. É Ative o Seu Cérebro, com a doutora Caroline Leaf. Ele, Ative seu cérebro. isso, já ouviu falar? Ele é um livro que fala sobre o poder da mente. Aham. Muito interessante como que ela aborda esse assunto. Ela é uma neurocientista, né? Então, como que ela aborda isso do ponto de vista da ciência e do ponto de vista espiritual, como que está interligado, Marcelo? Eu estou lendo esse livro, assim, eu leio um pouquinho e fico meditando, né? Porque Não, esse eu estou não, lendo agora. Esse é muito bom. vou deixar Ative o aqui seu anotado cérebro. aqui. Uhum. Eu gosto muito dessas dicas assim, porque faz, a gente tem tanta opção de coisa para ler, Sim. que é bom a gente ler com, né, coisas que fazem sentido. Eu gosto muito de neurociência também. Se eu pudesse, Então tivesse tempo, eu faria. você vai gostar desse. Mas legal. Mas, Grangeiro, quero te agradecer muito estar aqui conosco, compartilhando sua história conosco aqui no nosso programa, né, no nosso legado, né? Também te agradecer por estar conosco, a nossa empresa aí, né, levando à frente esse nosso propósito de mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. E eu falo que está sonhando os mesmos sonhos conosco, tá, aceitou esse desafio aí, saiu de Brasília, veio para Uberlândia, se apaixonou pela cidade, né? Sim. E está conosco aí, todo empolgado e com ótimos resultados, Grangeiro. Parabéns. Eu vou deixar aqui para você fazer suas considerações finais aqui para a gente concluir o nosso programa aqui. Bem, quero agradecer esse momento, Marcelo. Estar conversando mais com você. Eu conheci um pouco do Marcelo lá no Conexão e você está na posição que você está agora faz sentido, né, pela pessoa que você é, pelo coração que você tem e você é uma inspiração, tá? Apesar de distante, assim, você é uma Obrigado. inspiração, assim Obrigado. como o Felipe, como Niemeyer são inspirações todo dia, né? Como que eu aprendo com os dois, principalmente com o Niemeyer do dia a dia, com ele, que gestor incrível que ele é. Então, agradecer mesmo a confiança, a oportunidade, e dizer que nós estamos no mesmo propósito, que é tornar o Triângulo Mineiro uma operação que nos dê orgulho e que a gente continue crescendo, né?
É só, Hum. só isso mesmo, tá? Legal, Grangeiro. Grangeiro, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, de compartilhar essa história com a gente. E é isso, pessoal. Tá a história do Grangeiro aí contada para a gente poder repetir, espalhar, porque como eu comentei logo no começo, né, boas histórias valem a pena ser contadas, espalhadas por aí, porque nos estimula, né, vai mostrando o nosso caminho aí. Vamos junto aí, semana que vem temos mais. Falou, pessoal. Obrigado, hein? Até já. Deus, abraço.